Bom dia, meus garotinhos, tudo bem? Bom dia pra vocês, pra mim ainda tá de noite, é boa noite, né? Mas pra vocês aí, como vocês vão estar vendo esse videozinho de manhã, é bom dia, tá? Um bom dia pra vocês, deixa eu ajeitar essa câmera aqui, colocar ela mais retinha, né? Que ficou bom. Beleza, vamos lá. Hoje a gente vai pegar aí o módulo 5 de História, onde a gente vai falar da Primeira Guerra Mundial, tá bom? Vamos lá, Primeira Guerra Mundial, essa Primeira Guerra Mundial começou lá em 1914, vai até 1918, e esse período aí a gente vai ter algumas forças, é conhecida como a Grande Guerra. Não é pelo tempo, se a gente for considerar por tempo, tiveram guerras que tiveram durações até mais longas, mas pela mobilização, que foi uma mobilização mundial. A gente vai ter grandes impérios fazendo parte dessa guerra, dessa grande guerra que foi considerada a Primeira Guerra Mundial. Vamos falar um pouquinho aqui de como é que estava o mundo, os antecedentes dessa Primeira Guerra Mundial, né? Comandava o Império Alemão nessa época o imperador Guilherme II, né? Era o czar, aliás, não era nem czar, né? Era o cônsul alemão, né? Considerado cônsul. Esse cara, esse Guilherme II, ele tinha uma visão voltada mais para a expansão do Império Alemão. Visava essa expansão, visava crescer, e nós vamos ver que vai ter um pouco de atritos aí entre esses caras do Império Alemão, né, o Guilherme II, e os ingleses e franceses. Vão justamente porque a Alemanha vai começar a incomodar um pouquinho os ingleses, principalmente no comércio. Esse Império Alemão ele vai crescer muito rápido, ele vai ficar muito forte economicamente, e isso vai incomodar um pouquinho a Inglaterra. A França vai ter mais problemas também com esse Império Alemão aí, que vai gerar problemas entre eles. Mas bom, vamos começar lá em 1904, essa Segunda Guerra Mundial, essa Primeira Guerra Mundial, na verdade, lá em 1904 vão ter antecedentes dela. O que aconteceu em 1904, pessoal? Em 1904 foi assinado a Entente Cordiale. O que era esse Entente Cordiale aí? Era uma aliança entre a Inglaterra e a França. O que a Inglaterra e a França estavam se aliando aí nesse ponto? Territórios que antes França e Inglaterra se bicavam lá na África vão começar a ser resolvidos. Como que isso vai ser resolvido? O Egito ia passar a ser só da Inglaterra, né, a região norte, e o Marrocos, a região do Marrocos também, ali no norte, vai ser uma área só da França agora. Então não tem mais briga entre eles. Vamos acertar o seguinte: Inglaterra fica com o Egito, França fica com o que vai ser o Marrocos aí. Com isso, o que acontecia? Impedia o avanço alemão. Tá? Esse expansionismo alemão no norte da África ali ia ser impedido principalmente pela França. A região do Marrocos ali ia segurar esse expansionismo alemão. Bom, beleza. Nesse meio tempo aí, a gente vai ver que a Rússia, que estava ali no cantinho dela, a Rússia tinha sido derrotada pelo Japão na Guerra da Manchúria, né? Essa guerra russo-nipônica, russo-japonesa. Essa guerra russo-japonesa, a Rússia tinha perdido. E aquele grande império, nós estamos falando de Rússia, hein? O nome era Império Russo. Opa, o que está acontecendo aí, garoto? Tô vendo. Comendo, né? Nunca vi um menino comer desse tanto com esse Bruno, pelo amor de Deus. Tá. Então havia ali o Império Russo. Esse Império Russo, mesmo tendo perdido, né, o grande Império Russo tendo perdido essa guerra para o Japão, seria vamos dizer assim, um aliado muito valioso, né? Um aliado muito estratégico ali contra esse Império Alemão. Por quê? Porque a Alemanha ficava no meio. Ficava Inglaterra e França de um lado, a Rússia de outro, o Império Russo de outro. Então, peraí, vamos aliar essa Rússia, porque num futuro confronto aí possa acontecer com esse Império Alemão que é nosso rival, a gente tem força dos dois lados. Já pensava-se nisso aí. Então, beleza,
a Rússia foi convidada a ingressar a essa Entente, né, Entente, que era lá conhecida inicialmente por Entente Cordiale, e em 1907 ela virou Tríplice Entente, então, com França, Inglaterra e o Império Russo. O grande Império Russo fazia parte dessa Tríplice Entente aí, tá bom? Bom, do outro lado, do lado alemão, né, do grande Império Alemão também, formou-se a Tríplice Aliança, né, isso lá nos tempos ainda de Otto von Bismarck, que era o grande líder desse Império Alemão em 1882. Lá, esse cara fez essa Tríplice Aliança, que daria melhores condições para se explorar a África e a Ásia, que estava protegida pelos ingleses e franceses. Então se juntou nessa Tríplice Aliança a Itália, o grande Império Alemão e o Império Austro-Húngaro. Nessa época era o Império Austro-Húngaro, depois vai virar Áustria e Hungria, mas nessa época era um império só, Império Austro-Húngaro. O que causou essa guerra? Onde começou essa guerra aí? Vamos lá. O Império Alemão ele estava ultrapassando a Inglaterra em diversos setores econômicos. Ela estava se tornando uma grande potência. E aí também começou aquela questão. Teve ali na unificação alemã, quando a Alemanha se tornou um país só, né, o Império Alemão, ela anexou alguns territórios da Alsácia-Lorena. E esses territórios eram territórios franceses. Tá? E aí, o que aconteceu? Teve uma guerra, e nessa guerra franco-prussiana, essa franco-prussiana, a Prússia, seria um território anexado a esse grande império germânico, né, Império Alemão. Por causa dessa guerra, foi exigido por parte da Alemanha uma pesada indenização da França. Então tinha todo um revanchismo francês. Poxa, esse cara quando anexou pegou território nosso. Agora, nessa guerra franco-prussiana, além de ter perdido a região da Prússia, perdido essa guerra contra a Prússia, foi cobrado da gente indenização. Quando foi feita a celebração do segundo Reich, né, que era o Império Alemão, foi feito no Palácio de Versalhes, dentro da França. Ou seja, foi uma humilhação. A França, então, ali ela se sentiu ofendida com isso. Beleza. Vamos só tocar num pontinho, que é um pontinho muito importante nessa história, que é a Bósnia. Essa Bósnia tinha portos muito estratégicos para esse Império Alemão. Então, se queria ali muito se conquistar essa Bósnia, ter esse território da Bósnia, ter a Bósnia como aliada, porque eram portos muito estratégicos. Então vai haver um começo de um conflito aí de interesses, nada de guerra ainda, conflito de interesses entre duas instituições. Uma seria o pan-germanismo, que vai ter ali a união dos povos germânicos, né? Ou seja, os alemães e os austro-húngaros, que eram povos de origem germânica, e o pan-eslavismo, que trazia lá com a Sérvia, né? A Rússia e a Sérvia, a grande Sérvia, se juntava para ser esse pan-eslavismo. Então era o pan-germanismo e o pan-eslavismo brigando pela Bósnia, pelos portos da Bósnia. Tá? A gente vai ver que vai ter impérios. Olha a proporção dessa guerra. A gente está falando de impérios, o Império Russo, que mesmo tendo sido derrotado pelo Japão, ainda era um império. E esse Império Russo queria a todo custo uma saída para o mar Mediterrâneo. Tá? Então, como é que eles iriam fazer isso aí? A ideia era esse Império Russo aproveitar a situação do Império Turco-Otomano, que estava em total decadência, estava, como se diz, caindo aos barrancos, e esse Império Turco-Otomano aproveitar que ele estava fraco e avançar ali até o mar Mediterrâneo pelos estreitos de Bósforo e de Dardanelos. Se aproveitar esses dois estreitos ali e se conseguir esse acesso ao mar Mediterrâneo. Bom,
Como é que estava? O que se passava na Europa nessa época? Se passava na Europa o que era chamado de Belle Époque. O que era Belle Époque? Era aquela região, aquela época de gala da Europa. Paris, né, as grandes luzes de Paris começavam a aparecer, a moda, os produtos refinados de Paris, um comércio bem estabilizado, tinha acabado de cair os impérios, né? 1789 os impérios caíram, começaram ali repúblicas, começaram rentabilidades. Na Inglaterra a gente ia ver que já tinha acontecido ali a queda da monarquia absolutista, ali agora era uma monarquia constitucional, ou seja, uma época de ouro que escondia o que eles chamavam de paz armada, porque os grandes orçamentos europeus nessa época iam para o setor bélico, ou seja, construção de armas, mas como estava todo mundo bonito, como estava aí na Belle Époque, ninguém se atentava muito dessa paz armada que acontecia. Mas uma hora essa guerra ia ter que acontecer, né? Ela aconteceu em 1914. Como que ela aconteceu? Ela aconteceu o seguinte: um arquiduque austríaco, olha aí, Império Austro-Húngaro, hein? Esse cara foi fazer uma visita até a capital da Bósnia, né? Lembra que eu falei lá na Bósnia? Vamos falar da Bósnia, desses portos da Bósnia são importantes. Esse arquiduque austríaco, que era chamado de Francisco Ferdinando, e a esposa dele, a duquesa Sofia Chotek, foram até a capital da Bósnia-Herzegovina, a cidade de Sarajevo, para fazer uma visita. E nessa visita, esse arquiduque acabou sendo assassinado. Tá? Por que ele foi assassinado? Sem mais nem menos? Não. Teve uma galera que era chamada Mão Negra, era um grupo rebelde da Sérvia, que a Sérvia era um país eslavo, e ele estava fazendo parte nessa época do Império Austro-Húngaro. Tá? A Bósnia estava sendo anexada ao Império Austro-Húngaro. Aliás, a Sérvia não. A Bósnia estava sendo anexada a esse Império Austro-Húngaro. Então, esse grupo Mão Negra, que era servo, que era um grupo eslavo, né? Lembra que eu falei do pan-eslavismo? O pan-eslavismo contava com a Sérvia, com a grande Sérvia. E estava anexando a Bósnia, que era um país eslavo. Então esses caras não aceitavam essa ideia. Essa Mão Negra aí, que não era da Bósnia, era da Sérvia, mas não aceitava que a Bósnia fosse anexada ao Império Germânico. Peraí, esses caras do pan-germanismo, nós somos do pan-eslavismo. Eles estão pegando um país que é eslavo e anexando do lado deles, não podemos aceitar isso. Fizeram esse atentado e mataram esse arquiduque austríaco lá. Só que esse arquiduque austríaco, tá? Ele era irmão do Francisco José I, que era o presidente, o grande líder, né? Não era nem presidente, na época era um imperador, era o grande imperador austríaco, do Império Austro-Húngaro. Aí olha só o grande problema. Tudo bem aí? Então beleza. Daqui a pouquinho nós vamos botar o volume pra você, tá? Olha o que acontecia então. A gente ia ter o pan-germanismo aí, com a Alemanha, a Áustria e a Itália agora, e o pan-eslavismo com Rússia, Inglaterra, França e a Sérvia ali do lado desse pan-eslavismo. Então, já tinha no ar aí minúcias de uma guerra pré-acontecida. Esse atentado, provocado por um grupo sérvio, da Sérvia, era o que seria suficiente para que o Francisco José I, que era irmão do arquiduque assassinado, declarasse guerra à Sérvia. Olha onde é que começou a guerra, lá na Sérvia. Declarou guerra à Sérvia. E aí o que acontece? Um mês após o assassinato desse arquiduque, vai começar a Primeira Guerra Mundial. Isso era 1914. Tá? Os europeus estavam absolutamente confiantes na vitória, estavam achando que estava mole, ó, melzinho na chupeta, facinho ir lá detonar ele, ou seja, olha só a propaganda que eles usavam para listar o cara. Se alista com a gente que a vitória é certa, breve e acachapante, ou seja, nós vamos humilhar esse Império Germânico. Vem para o nosso lado que nós vamos humilhar esse Império Germânico.
Bom, começou então a guerra, tá? Começou a guerra então, e nós vamos ver que essa guerra ela vai ter duas fases bem distintas. A primeira fase é uma fase que era a guerra de movimentos, e a segunda fase vai ser a guerra das trincheiras. Vamos lá, o que era a guerra dos movimentos? Ela aconteceu em 1914 mesmo, que é onde o exército alemão começou a avançar e conquistar territórios. Só que nesse avanço ele acabou... Bom, primeiro, uma preocupação da Alemanha. O que a Alemanha pensava desse confronto? Quer ficar aqui comigo? Uma banana, vai lá, pode ir lá pegar uma banana, vai lá. O que esse Império Alemão pensava? Ele pensava o seguinte: nós vamos estar num confronto. Lembra que eu falei com vocês da importância da aliança com a Rússia? Porque a Alemanha se preocupou com isso. Peraí, nós vamos estar em duas frentes de batalha. Como é que nós vamos lutar em duas frentes ao mesmo tempo? Vai ser complicado, eu não posso dividir. Põe a casca lá na pia. Deixa a casca lá na pia. Como é que eu vou enfrentar duas frentes ao mesmo tempo? Então o plano deles era o que eles chamavam de plano Schlieffen. Uma palavra mais ou menos desse tipo, eu não consigo pronunciar, mas Schlieffen. Esse plano Schlieffen, ele fazia com que o foco dele, nós vamos concentrar a força nossa agora na frente ocidental, que é para França e Inglaterra. Depois que a gente conseguir conquistar, a gente vai para o lado russo ali, que com esse negócio da Rússia lá meio baqueada com essa guerra contra o Japão, não vai ser difícil, a gente mobiliza o nosso exército todo, até porque a Rússia era muito grande, não iria conseguir juntar esse exército tão rapidamente. Então depois que a gente destruir a parte ocidental, a gente vai para o lado oriental, que aí a Rússia vai estar se preparando, a gente enfrenta lá, já tendo conquistado o Ocidente. Só que o que acontece? Nessa tentativa de ir até a França, tomar a França, eles passaram pela Bélgica, que era neutra no confronto. Então olha aí, ó, vamos passar pela Bélgica, que era neutra, e atacamos a França. Só que quando eles fizeram isso, ao invadir esse território de neutralidade belga, eles feriram a Conferência de Londres de 1831, que não podia entrar em territórios neutros, não podia passar por ali. Aí a Inglaterra entrou na guerra. Tá? A Inglaterra entrou na guerra do lado da França. Então Inglaterra e França ali agora se comprometeram a defender esse território belga, e acabou sendo um fracasso total da Alemanha. A Alemanha não conseguiu avançar tanto. Então a Alemanha modificou sua estratégia. A partir de agora, nós vamos fazer valas dentro dos territórios que nós conquistamos. Vamos fazer grandes valas, e era muito território que já tinha conquistado até chegar nessa Bélgica, hein, gente? Conquistaram, vai fazer valas de forma linear no solo, que a gente vai chamar de trincheiras, né? Cavou no chão. Quem aí tiver curiosidade de saber o que são essas trincheiras aí, tem um filme que mostra um pouquinho dessa história da Primeira Guerra Mundial, 1917. Assiste esse filme aí, pessoal. Anota, vou botar aqui em cima, 1917. Um filme chamado... o nome do filme é 1917, que fala sobre essa Primeira Guerra Mundial aí, e mostra bem o que são essas trincheiras. E essas trincheiras funcionaram muito bem. Tanto funcionaram que se limitou, os exércitos não se movimentavam mais. Tá? Por que não? Para vocês terem uma ideia, em 3 anos e meio de guerra, né, apesar que os europeus achavam que ia ser poucos meses, em 3 anos e meio o exército alemão recuou 16 quilômetros. Ou seja, nada. Numa guerra, nada. Ou seja, eles conquistaram muito mais que 16 quilômetros, só recuaram 16 nesse período de 3 anos e meio, onde eles ficaram entrincheirados. Tá? Mas então a guerra ficou parada nesse tempo? Parada no campo de batalha, porque as alianças militares começaram a acontecer um atrás do outro, né? Itália e o Império Austro-Húngaro já tinham uma relação meio tensa entre eles. Por quê? Porque os italianos queriam anexar alguns territórios austríacos ao território deles. Então
Então a Itália, para não se mexer muito nessa história, ela tentava se manter o mais neutro possível. Eu tô na Tríplice Aliança aí, mas eu vou ficar mais na minha, não vou estar botando muito exército no campo, porque vai que esse Império Austro-Húngaro resolve virar contra a gente. Nesse meio tempo, a Inglaterra chegou na Itália. Chegou, vem cá, meu querido, vamos fazer uma aliança nós dois. Qual aliança que você vai fazer comigo, dona Inglaterra? Vamos fazer o seguinte... Você não quer esses territórios do Império Austro-Húngaro? Vem para o nosso lado na guerra, se compromete com a Tríplice Entente aqui, e aí a gente te dá esses territórios depois que acabar a guerra. É uma promessa, eu te prometo, eu te dou esses territórios. Você se alia com a gente, tá? E esse território vai ser seu. Tá? Aí então a Itália falou assim, então beleza, meu irmão, fechei com vocês agora, vou para o lado da Inglaterra. Então, a Itália entra na Tríplice Entente em maio de 1915. Tá? 14, 15, 2 anos de guerra aí, a Itália muda de lado, vira a casaca, né? É como se o cara fosse palmeirense, fosse passar a torcer pro Corinthians, prometendo ganhar uma casa. Ó, vou torcer pro Corinthians, vocês me dão uma casa depois, hein? Beleza. Na Europa acontecia o que chamavam de esforço de guerra. Por quê? Porque faltava alimento. Né? Era obrigado a ter racionamento, preço muito alto, aumento da jornada de trabalho, começaria a ter que trabalhar muito mais. Nas fábricas, as mulheres estavam substituindo os homens, porque os homens estavam para a guerra. Os caras estavam na guerra, então as mulheres substituíam. Então estava um período tenso. Tá? Aí vamos lá, a Tríplice Entente começa a buscar novas alianças. Essas alianças na Ásia, aqui ó, na América. Aí nós vamos ver o quê? Nós vamos ver Brasil entrando na guerra do lado da Tríplice Entente. Nós vamos ver Japão entrando na guerra do lado da Tríplice Entente. E o mais importante de todos, os Estados Unidos entram na guerra do lado da Tríplice Entente. E é o que precisava acontecer para que se concretizasse a vitória da Tríplice Entente. Estados Unidos era muito importante. Por que os Estados Unidos entraram nessa guerra? Por quê? Porque alguns submarinos alemães atacaram navios mercantes, navios de mercadorias, tá? Dos Estados Unidos no Oceano Atlântico. Por que eles atacaram esses navios? Porque os Estados Unidos estavam fornecendo mantimento para a Europa. Olha os Estados Unidos já vendo a coisa lá na frente. Cara, já sei o que eu vou fazer. Eu vou começar a juntar mercadoria, vender para a Inglaterra, porque a Inglaterra depois vai ter que me pagar isso aí. A Inglaterra me paga, tá? Eu vou deixar o crédito. Vou estar ajudando eles com alimentos, vou estar produzindo aqui, vendendo meu produto para lá. E aí, final da guerra, a Inglaterra ganha, né? A França ganha, e aí eles me pagam o que eles me devem. Né? E isso aí a Alemanha falou, não, negativo, vai acontecer não. No meio do caminho, bombardearam esses navios, os submarinos alemães bombardearam esses navios do Oceano Atlântico. Outra coisa, eles já tinham investido esses capitais na Inglaterra e na França. Se a Inglaterra e a França perdem a guerra, ele vai receber. Gente, se vocês emprestam dinheiro para um cara que está quebrando, se esse cara quebra, vocês não recebem. Vocês têm que ajudar ele a não quebrar. Então o que ele pensou? Vou ter que ajudar também. Mas o que foi a chave para os Estados Unidos entrar nessa guerra foi o que eles chamaram de telegrama Zimmermann. O que era esse telegrama Zimmermann? A Alemanha tentava fazer uma aliança com o México para o México entrar na guerra. E o que eles ofereceram para o México? O México, na colonização americana, o México acabou perdendo territórios para os Estados Unidos na Marcha para o Oeste. Na Marcha para o Oeste, os Estados Unidos apossou, guerreou e tomou territórios do México. A Alemanha falou assim, o seguinte, vem para o nosso lado, que se nós ganharmos a guerra, esses territórios dos Estados Unidos vão voltar a ser de vocês. Vocês vão receber esse território de volta. Se os Estados Unidos não der, nós vamos lá e tomamos. Porque aí nós vamos ter ganhado a guerra, nós vamos estar com moral. A gente vai lá e dá uma tarracada nos Estados Unidos e toma esses territórios de novo e entrega para o México. Cara, os Estados Unidos ficaram mordendo de raiva. O que aconteceu então? Os Estados Unidos entraram nessa guerra, certo? Aí, a Rússia vem com um pequeno problema. Tá dando certo lá de cá, Estados Unidos, agora Inglaterra, França. Estados Unidos mandou mais de 20 mil soldados.
20 mil soldados, nada. Chegou a mandar 200 mil soldados para a luta nessa guerra mundial lá na Europa. Mandou os soldados para lá inicialmente, mais de 200 mil soldados, era muito soldado. Tá tudo ótimo, então agora tá fácil de ganhar, só porque aí é a hora em que a Rússia vai fazer o chamado Tratado Brest-Litovsk. O que é esse tratado? A Rússia começou a ter muitas mortes no fronte de batalha. E aí começou a juntar isso aí, o caos econômico que acontecia. Vamos lembrar que a Rússia tinha acabado de sair da Revolução Russa, certo? Os bolcheviques que estavam no poder lá passavam por dificuldades para conseguir manter a Rússia. A nova Rússia, agora passaria a ser União Soviética, estava com dificuldades. Então o que a Rússia fez? Nós vamos nos retirar da guerra. Nós não vamos mais participar da guerra. Nós temos que concentrar nossa força aqui dentro da Rússia. Então ela sai da guerra, né? Sai da guerra em novembro de 1918, sai da guerra e aí perdia automaticamente o controle de alguns territórios que ela tinha, na Finlândia, na Estônia, Lituânia, Letônia, Ucrânia, Bielorrússia, Polônia. Perdeu esses territórios ao sair da guerra. Tá? Sem a Rússia, o exército alemão voltou suas atenções só para uma frente de batalha. Olha o que eles queriam desde o começo da guerra: ter atenção somente uma frente de batalha. A Alemanha vinha sendo atacada pelos dois lados. Um lado a Rússia, outro lado Inglaterra e França. Agora a Rússia não está mais. É só o lado da França e da Inglaterra, que agora tem a ajuda dos Estados Unidos, hein? Então, os Estados Unidos entram de forma mais intensiva na guerra. Tá? Saiu a Rússia, as atenções então agora vão ser mais... Os Estados Unidos vão... Tudo bem, filho? As atenções vão começar a ser mais fortes para... vão ser mais intensivas dos Estados Unidos na guerra. Os Estados Unidos vai investir mais pesado. E aí retorna a guerra de movimentos. Retornamos lá para o que estava acontecendo na primeira fase. Sucessivas derrotas alemãs. Enfraquecimento dos aliados, né, do Império Turco-Otomânico, da Bulgária. Começaram a perder, né? Nós vamos ter revoltas internas na Alemanha. A Alemanha estaria surgindo ali a República de Weimar, né? Os alemães a República estaria chegando ao poder na Alemanha. Então tinha revoltas internas. O Guilherme II, que era o grande imperador alemão, acabou abdicando do seu trono e fugindo para a Holanda. O que mais nós vamos ter lá? Os austro-húngaros solicitam então o armístico, né? O que é esse armistício? Armistício era o quê? Era uma proposta de paz que os Estados Unidos tinham feito. Então, esse armistício seria uma proposta, declarar a paz na guerra, acabar a guerra. E eles queriam fazer isso nas bases de uma proposta que os Estados Unidos enviou em 1918. Tá? Esse armistício, junto com o armistício de Campienha, o que é esse armistício de Campienha? Era o que os alemães iriam ali assinar. Os alemães chegaram e falaram assim: não, agora nós vamos assinar também, porque não, vamos pensar, quem começou essa guerra foi o imperador, cara. Nós somos a república, agora nós não queremos mais nada de aliança com esse imperador. Vamos fazer o seguinte, aqui ó, filho, você está procurando isso aqui, né? Só chupeta. Pronto. Então, vamos assinar essa declaração de guerra, esse armistício aí agora. Beleza? Assinaram o armistício. Tá? Dia 11 de novembro de 1918 é considerado o fim da Grande Guerra, da Primeira Guerra Mundial. Tá? Bom, vamos falar então sobre os tratados que foram feitos, as propostas de paz e dos tratados que foram feitos. A Inglaterra e a França era a cúpula do tratado feito na França, o tratado francês. Foram para a cidade de Versalhes, que conversaram, olha, os americanos queriam que esse tratado de paz, essa proposta de paz que eles ofereceram fosse aceita. Os franceses e ingleses queriam a deles, bate-boca, acabou prevalecendo o tratado que era feito
pelos ingleses e franceses. Foi conhecido como Tratado de Versalhes, porque foi feito na cidade de Versalhes em 1919. O que falava nesse Tratado de Versalhes? Falava que a culpa da guerra era da Alemanha. A Alemanha era culpada pela guerra. O que nós vamos fazer então? Vamos dar as punições para a Alemanha agora. Quais são elas? Perda de territórios, tá? O corredor polonês, que era chamado corredor polonês, deveria ser devolvido. A devolução da Alsácia-Lorena, que era um território que tinha sido tomado da França lá, vamos devolver. Perda de todas as colônias alemãs que tiverem. Indenizações aos países que perderam a guerra, tá? Países que sofreram, que tiveram perdas durante a guerra, além de ter seus territórios devolvidos, vão receber indenizações da Alemanha. A desmilitarização da Renânia, que era um território alemão. A redução de armamentos e de efetivos militares. A partir dali, eles só poderiam ter 200 militares no poder. Não poderia ter mais que 200 militares no poder. A paz sem vencedores era uma carta que tinha sido feita por Winston Churchill, que apesar de ter ganhado o Prêmio Nobel da Paz, ele não foi aceito esses paz sem vencedores, que eram 14 pontos que ele faz a respeito do fim da guerra para a Alemanha. A Alemanha então foi considerada culpada, pagar indenização, obrigada a devolver esses territórios. O acesso que eles tinham lá para a Polônia deveria ter sido devolvido. Aliás, deveria ceder uma passagem para a Polônia atingir o mar agora. Redução do território alemão e perdas de territórios para a Bélgica, para a Polônia, para a Lituânia, para a Dinamarca. Todos esses territórios aí, todos esses países iriam receber territórios que eram territórios alemães. As colônias alemãs que tinham pelo mundo deveriam ser devolvidas. O exército alemão foi limitado a ter no máximo 100 mil homens. Era proibido o desenvolvimento de indústrias de armas ou indústrias navais alemãs. A Alemanha não podia mais produzir armas, nem produzir navios. Ou seja, a Alemanha, além de desmoralizada, ela iria sofrer aí uma punição financeira muito grande. Pensa, a Alemanha está saindo de uma guerra onde ela perdeu essa guerra. Ou seja, muito difícil para ela já sair destruída dessa guerra. Ela ainda tem que pagar a indenização, ou seja, ela não vai recuperar mais nunca na vida. Vai, nós vamos ver que vai. Mas, até então, o que se pensava era isso, a Alemanha nunca mais se recupera na vida. Foi criada a Liga das Nações, que tinha o foco de manter a paz mundial, tá? Resolver esses principais conflitos aí, e a Alemanha e a Rússia não faziam parte dessa Liga das Nações, tá? Foram feitos depois outros tratados com os países derrotados na guerra, como é o caso do Império Otomano. No Império Otomano, ele acabou sendo dissolvido, né? A dissolução do gigante doente, era chamado assim esse Império Otomano. Foi devolvido, foi destruído, foi destrinchado e foi criada ali a Turquia, né? A Turquia moderna agora, que a gente tem. Não tinha mais Império Turco-Otomano. Isso aí foi no Tratado de Sèvres. Esse Tratado de Sèvres era um tratado que tinha esse intuito de dissolver o Império Turco-Otomano. O Tratado de Saint-Germain, em 1919, também foi assinado, onde a Áustria e a Hungria pediam saídas para o mar. Eles acabaram não tendo e foram divididos, né? Principalmente no Tratado de Trianon, em 1920, a Hungria passou a ser independente do Império Austro-Húngaro. Então era Império Austro e Hungria, aí também já não era mais Império Austro, passaria a ser Áustria e Hungria. E as consequências disso? Nós vamos ver que vai haver um revanchismo alemão por causa desse Tratado de Versalhes. A Alemanha vai querer se vingar por esse Tratado de Versalhes. O fim desses grandes impérios multinacionais, como era o Império Russo, o Império da Áustria-Húngara, né, Austro-Húngaro, e o Império Otomano. Esses impérios caíram, não teríamos mais impérios. O declínio europeu, a Europa passaria por muitas dificuldades, e aí surgiria uma grande potência mundial, que era os Estados Unidos, que se aproveitaria desse declínio europeu para se apropriar
comercialmente dessa lacuna que o mercado ia deixar. Né? A Europa não está produzindo, então nós vamos fornecer para essa Europa a partir de agora. Então, os Estados Unidos vai virar a grande potência. É isso aí que temos para falar por hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula. Façam as atividades. Vamos fazer as atividades. Vamos terminar esse livro aí. Nós temos que ver aí mais um módulo ainda de história. Se eu não me engano, de história e de geografia. Vamos ver esses módulos, corrigir as atividades e fazer uma revisão geral. Eu tinha prometido essa revisão para vocês antes da gente fazer a prova. Eu quis deixar ela mais para o final, porque a gente faz uma revisão geral do conteúdo em cima do que eu vou pedir na prova, beleza? Até mais, bom fim de semana. Fiquem com Deus. Bom fim de semana para vocês. Até semana que vem. Tchauzinho.